Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que acaba com prisão domiciliar de policiais e bombeiros militares. As corporações serão regidas por um código ético disciplinar. Taxa de desemprego diminui e atinge o melhor índice desde maio de 2016, segundo o IBGE. Bem-vindo ao Leitura Dinâmica. O presidente Jair Bolsonaro embarcou na tarde desta sexta-feira para a Bahia, onde vai passar 10 dias de folga. Antes de viajar, ele sancionou a lei que acaba com a prisão domiciliar de policiais e bombeiros militares. Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada acompanhado da filha mais nova, Laura. Ele vai passar a tradicional virada do ano na base naval de Aratu, no litoral da Bahia, e só deve voltar ao trabalho no dia 6 de janeiro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, não vai acompanhar o presidente. Não, ela está com problema não, vai fazer talvez uma cirurgia esses dias aí. Os detalhes sobre o procedimento cirúrgico não foram revelados, mas a própria primeira-dama explicou. Não é grave. Antes de embarcar, o presidente sancionou a lei que acaba com as prisões disciplinares para policiais e bombeiros militares. As corporações serão regidas por um código de ética e disciplina que vai classificar as transgressões e estabelecer punições. Os estados têm o prazo de 1 ano para aprovar os códigos de ética. Bolsonaro também sancionou a lei que torna crime incentivar a automutilação e o suicídio pela internet e redes sociais. A pena é de 6 meses a 12 anos de prisão e pode ser agravada caso a vítima tenha menos de 14 anos ou seja portadora de deficiência mental. O presidente também conversou com apoiadores e comentou sobre o aumento dos salários de policiais civis e militares do Distrito Federal, que são pagos pela União. Na semana passada, o presidente chegou a assinar uma medida provisória que dava reajustes de 8% a 25% para as categorias, mas a proposta não começou a valer porque não foi publicada no Diário Oficial da União. O recuo veio depois de um alerta da equipe econômica de que não há previsão no orçamento do ano que vem para bancar com o custo de 505 milhões de reais do reajuste. Segundo Bolsonaro, um projeto de lei será enviado ao Congresso para liberar os recursos. Pretendia fazer o MP, mas aí eu estaria podendo, ser responsabilizado pela LRF. Tá? Inclusive, a gente podia resolver grande parte do problema, mas tem que dar 1,5% agora. Se eu dou 1,5% para eles, vamos falar que é um assinte, mas ajudaria a gente a destravar para o ano que vem. Então resolvemos não dar o 1,5%. A gente faz PLN no começo, começar o Congresso em fevereiro. O projeto já entra imediatamente. Acredito que o Congresso aprove com aumento retroativo a janeiro. Essa é a última ideia que foi colocada na mesa, conversado aí com a equipe econômica. A taxa de desemprego caiu para 11,2% no trimestre encerrado em novembro. Atualmente, são 11 milhões e 900 mil desempregados no Brasil. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O nível de desocupação atual é o menor desde maio de 2016. As vagas temporárias de fim de ano no comércio contribuíram para a queda no número de desempregados. Teve ainda um aumento de 1,1% na geração de empregos com carteira assinada, o maior crescimento desde maio de 2014. Mas a informalidade bateu recorde. São 24 milhões e 600 mil pessoas trabalhando por conta própria no país. Um homem foi imobilizado por seguranças à paisana na estação de trens Vila Aurora, em São Paulo. Segundo testemunhas, os agentes acharam que ele era um ambulante, já que carregava uma mala. Alguns passageiros pediram para que eles soltassem o rapaz, que chegou a levar uma gravata dos seguranças. É possível ver que eles estavam armados. A filha mais velha do homem tentou impedir a agressão. A mulher e o filho mais novo ficaram dentro do trem com medo da ação. A CPTM informou que os agentes identificaram alguns ambulantes com mercadoria e, como procedimento, os itens foram apreendidos. Ainda segundo a companhia, o homem mostrado nas imagens usava uma tornozeleira eletrônica e foi levado à delegacia. A empresa também informou que vai apurar a conduta dos seguranças.
6 pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas em Conselheiro Lafayette, no interior de Minas Gerais. Elas fazem parte de uma quadrilha que controla o tráfico de drogas num dos bairros mais populosos da cidade. A ação contou com um helicóptero da Polícia Civil e cães farejadores que ajudaram nas buscas por armas e drogas. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. 4 investigados foram presos preventivamente e outros 2 em flagrante. Uma mulher foi encontrada morta dentro de um colégio em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado num corredor que dá acesso à Escola Estadual Professora Ivone. A mulher tinha um corte profundo no pescoço e apresentava sinais de agressão e violência sexual. Funcionários da escola afirmam que a vítima era aluna da unidade, mas a identidade dela não foi revelada. O Bragantino promete incomodar os grandes clubes em 2020. A equipe do interior de São Paulo já assusta os times da capital no mercado da bola. O time do interior paulista tenta contratar revelações dos clubes grandes do estado. Valse, zagueiro do São Paulo, está no radar. O clube fez uma oferta de 27 milhões de reais, mas o tricolor considerou o valor baixo. Arthur, que fez uma boa temporada pelo Bahia e pertence ao Palmeiras, está próximo de fechar o acordo. O Bragantino está disposto a desembolsar 27 milhões de reais. Outro perto do Massa Bruta é Matheus Jesus, do Corinthians. A negociação prevê empréstimo de 1 ano com opção de compra após o período. E por falar em Corinthians, depois de vender o Júnior Urso para o Orlando City e encaminhar a transferência de Cleison para o Bahia, o próximo a deixar o timão deve ser o Meia Sornosa. A LDU do Equador tem interesse em trazer por empréstimo o atleta que aceitou reduzir o salário para voltar a jogar na sua terra natal. Quem também espera voltar a jogar em seu país de origem é o atacante Borja. O colombiano deve ser emprestado para o seu time do coração Júnior Barranquilla. Segundo o próprio atleta, só falta uma resposta positiva do Palmeiras. O Atlético Paranaense está de técnico novo. Dorival Júnior acertou com o atual campeão da Copa do Brasil por 2 temporadas. O técnico estava sem clube desde dezembro de 2018.